Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à prorrogação do prazo de entrega da DCTF-Web. De acordo com a Instrução Normativa 2248/2025, foi alterado o prazo de entrega da DCTF-Web. A DCTF-Web, desde janeiro desse ano, o prazo que estava previsto para o dia 25 do mês seguinte, ele foi alterado. Agora o prazo passa a ser até o último dia útil do mês seguinte à ocorrência dos fatos geradores, e não mais dia 25. Além dessa prorrogação de prazo definitiva, então é o último dia útil do mês seguinte, o prazo de entrega da DCTF-Web, a DCTF relativa ao mês de janeiro, ela ficou prorrogada para o final de março de 2025. De modo que em março de 2025, então, os contribuintes vão ter que entregar as declarações de janeiro e fevereiro. E a partir de março de 25, é o último dia útil do mês seguinte sempre. Com relação às contribuições, contribuição social incidente sobre a modalidade lotérica denominada aposta, cota fixa, de que trata o artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1º-A da Lei 13.756, deverá ser recolhida até o dia 20 do mês subsequente à da apuração e, no caso não haja expediente bancário no dia 20, o prazo será postergado para o dia útil imediatamente posterior. Então, em relação à DCTF-Web, são essas alterações. É lógico que nós destacamos aqui, né, pessoal, que a prorrogação do prazo de entrega da DCTF-Web não altera o vencimento dos tributos, exceto esse da contribuição social. Então, aquelas pessoas jurídicas que têm imposto de renda, que têm as contribuições todas para recolher no dia 20, PIS e COFINS dia 25, deverão fazer a emissão das guias e recolher no prazo. Então, a prorrogação da entrega da DCTF-Web não altera o vencimento dos tributos. Então, a Receita Federal está preparando o sistema para que os contribuintes possam fazer a geração das guias, mesmo sem ter feito o fechamento da DCTF-Web. Tá ok? Agora, uma outra prorrogação também, né? Que é a prorrogação do prazo de entrega dos registros de transações controladas de exportação e exportação de commodities, quando realizada com partes relacionadas. Nós já falamos nos painéis anteriores que desde janeiro de 25, aqueles contribuintes que realizam importação ou exportação de commodities com partes relacionadas, eles passaram a ter mais uma obrigação acessória, qual seja, a de fazer o registro da transação dos contratos firmados mensalmente até o dia 10 do mês seguinte. Então, os contribuintes têm até o dia 10 do mês subsequente para realizar o registro no ECAC dos contratos que firmaram de importação ou exportação de commodities com partes relacionadas no exterior. Então, para o mês de janeiro, o prazo de entrega de registros teria sido ontem, dia 10 de fevereiro. Mas a Receita Federal, através da Instrução 2249, ela prorrogou esse prazo com relação aos meses de janeiro e fevereiro, de modo que as transações de commodities realizadas com pessoas vinculadas no exterior, de janeiro e fevereiro, elas poderão ser declaradas até o último dia útil do mês de março de 2025. Então, deu um tempo aí para que os contribuintes possam se adaptarem a essa nova obrigação acessória. Temos também agora mais uma prorrogação, que é por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que prorrogou os editais 6 e 7 até o dia 30 de maio de 2025. Ou seja, esses editais, o PGDAL 6, PGDAL 7, são aqueles que oferecem condições especiais de negociação de dívidas, né? O PGDAL 6 é dívidas de até 45 milhões, inscritos em dívida ativa até 31 de outubro de 2024, e o PGDAL 7 são direcionados especificamente para os microempreendedores individuais,
as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, essas pessoas jurídicas, esses contribuintes, poderão negociar as suas dívidas, que estão inscritas lá na dívida ativa da União, até 30 de maio de 2025, dando mais um prazo. Em muitos casos, tem condições especiais para desconto de multas e juros, além dos parcelamentos especiais. E agora, por último, com relação à legislação federal ainda, tem um comunicado, com relação às contribuições do PIS e da COFINS. Toda aquela discussão da exclusão do ICMS, teve mais um capítulo nessa discussão toda, que trata da exclusão do DIFAL, o diferencial da alíquota da base de cálculo das contribuições. Pois bem, agora, depois de muita discussão no Judiciário, a Procuradoria, através do parecer SEI, número 71 de 2025, a Procuradoria, então, firmou o entendimento de que ela não irá mais recorrer desta matéria em função do direito dos contribuintes de excluírem da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS do ICMS DIFAL, o diferencial da alíquota. É lógico que esta exclusão ela deve ser uma matéria que tem que ser analisada caso a caso. Então, não existe uma receita de bolo que sirva para todos. Cada contribuinte vai ter que ver a sua situação quanto à exclusão do ICMS, as discussões, a sua situação e avaliar os efeitos dessa decisão na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir hoje seriam esses para os senhores. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações na legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. A primeira diz respeito à prorrogação da isenção do ICMS para ônibus e caminhões. É que, através do decreto número 58011, do dia 4 de fevereiro, foi prorrogado o prazo para isenção e crédito de forma integral nas aquisições de ônibus e caminhões por contribuintes impactados pelos eventos climáticos de chuvas intensas que atingiram o território do Estado do Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024. Conforme consta no resumo das alterações disponíveis no site da Secretaria da Fazenda, é concedida no período de 29 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025, isenção do ICMS nas saídas internas de ônibus e caminhões novos destinados aos referidos contribuintes e que, desde que comprove ter sido impactado pelos eventos climáticos. Também estende aos veículos adquiridos até 31 de março de 2025 a autorização para a apropriação do crédito fiscal do ICMS em uma só vez nas entradas desses veículos, ônibus e caminhões novos, destinado ao ativo permanente de contribuinte que comprove ter sido impactado pelos mesmos eventos climáticos. Além disso, foi dispensada a exigência do ICMS nas operações realizadas no período de 1º de janeiro a 28 de janeiro de 2025, com os veículos, ônibus e caminhões beneficiados pela isenção, sendo-lhes assegurada a manutenção dos créditos pelas entradas nos termos do regulamento. A fruição do benefício da isenção do ICMS é de adoção facultativa pelo contribuinte, podendo ser utilizado nas operações destinadas a contribuinte impactado, devidamente relacionado no apêndice 41 da Instrução Normativa 45, que exercer atividade de transporte de cargas ou de passageiros e ter apresentado redução no valor total das prestações realizadas no mês de maio de 2024
em relação ao mês de abril de 2024, conforme instruções baixadas pela Receita Estadual, ou comprovar ter sido atingido pela perda total por sinistro, no caso do período de 24 de abril de 2024 a 31 de maio de 2024. Também de ônibus e caminhões emplacados no estado com registro de baixa definitiva efetuado junto ao Detran do Rio Grande do Sul. Além disso, a fruição desta isenção fica condicionada a que o veículo automotor a ser adquirido com o benefício seja emplacado no estado do Rio Grande do Sul, sendo que, na hipótese de venda do veículo automotor antes de 12 meses, contados da data da aquisição com a isenção do ICMS, deverá ser efetuado o recolhimento do imposto com os devidos acréscimos legais, inclusive multa, calculados a partir da data de saída isenta. O segundo assunto é referente ao Programa Anual de Recadastramento da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Por meio da Instrução Normativa número 10, do dia 4 de fevereiro também, foi implementado o Programa Anual de Recadastramento da Receita Estadual e incluída a hipótese de suspensão da inscrição estadual do ICMS, o CGCTE, em caso de descumprimento da obrigatoriedade de confirmação dos dados cadastrais. A confirmação de dados cadastrais é obrigatória e deverá ser efetuada por meio de declaração do sócio ou administrador da empresa no período de 1º de março a 30 de abril de cada ano, por meio do aplicativo app Minha Empresa, quando se tratar de contribuinte optante pelo Simples Nacional, e de 1º de junho a 31 de julho de cada ano, por meio do portal ECAC, quando se tratar de contribuinte enquadrado na categoria geral. O último assunto que vamos tratar hoje tem a ver com a atualização do Guia Prático do ICMS, da escrituração fiscal do ICMS e IPI, a EFD ICMS e IPI. Mais especificamente, quanto à nota sobre as alterações no Guia Prático em virtude da reforma tributária que instituiu o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IS, que é Imposto sobre Serviços. Conforme notícia divulgada no portal do SPED no dia 6 de fevereiro de 2025, em reunião do GT 48, no âmbito do COTEP, foi decidido pela não inclusão dos novos tributos, a CBS, o IBS e o IS, na EFD, ICMS/IPI, a escrituração fiscal digital. A próxima versão do Guia Prático desta EFD sairá com alterações que serão vigentes a partir de 1º de janeiro de 2026. Primeiramente, quanto ao registro C100, campo 12, que trata do valor total do documento fiscal, quando existir valor de CBS, IBS e IS, o valor do campo não corresponderá à soma do campo do valor da operação dos registros C190, que é filho do registro C100. Consequentemente, será retirada a advertência hoje existente que confere a referida soma. Também o registro C190 da escrituração fiscal digital, no campo 5, que é o valor da operação, será incluída uma orientação na descrição do campo, indicando a não inclusão dos valores da CBS, do IBS e do IS incidente na operação e, por consequência, será retirada a advertência. Portanto, foi deliberada a desativação da validação que verifica a igualdade entre o valor do documento C100, o registro C100, e o valor da operação, o registro C190.
Com isso, percebe-se que o IBS, a CBS e o IS, criados pela reforma tributária, deverão ser registrados separadamente, motivo pelo qual os contribuintes devem ficar atentos para as novas orientações que devem ser publicadas para a atualização dos seus sistemas de escrituração fiscal, especialmente pelo fato que, como visto, as alterações de registros constarão da próxima versão do Guia Prático da EFD, vigente a partir de 1º de janeiro de 2026. Então é importante ficar atentos para as alterações que envolvem a escrituração fiscal, principalmente em função dos novos tributos instituídos pela reforma tributária. Eram estas as informações da área fiscal quanto às alterações na legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.